Capricorniana Ariana, vocês sempre foram boas em resistir. Mas será que alguém percebeu o preço que isso cobrou? Você já se perguntou quantas vezes chorou sem emitir um som? Quantas vezes sorriu no espelho? Não. Assustar quem mora com você. Quantas vezes engoliu seco? Só para não preocupar ninguém? Tem mulheres que explodem, tem mulheres que imploram ajuda. Mas vocês aprenderam a engolir tudo. Com classe, com postura, com aquela força que os outros aplaudem, mas que por dentro destrói o que acontece com a alma de uma mulher quando ela passa tempo demais sendo forte para todo mundo e esquecida por todos. Hoje eu não vim falar com a mulher que todos admiram. Hoje eu vim falar com aquela que ninguém vê, com aquela que senta no banheiro, honra pro show. E sei pergunta, será que eu ainda sei chorar em voz alta? Capricórnio, Áries, Aquário, vocês são as que sustentam, as que decidem, as que colocam o corpo na frente do caos para proteger todo mundo. Mas quem protege vocês? Rude Deus quer te perguntar algo que talvez ninguém jamais perguntou. Filha, o que você não conseguiu contar para ninguém? O que você sufocou por orgulho ou por medo de parecer fraca? O que você silenciou para não ser julgada, para não ser interrompida, para não ouvir aquela frase cruel: você é forte, vai passar. E eu quero que você me responda, aqui nos comentários, com toda a verdade que você aguentar soltar. Qual foi a última vez que alguém te escutou de verdade? Sem querer te corrigir, sem tentar te consertar. É soltar, é soltar. Escreva isso, porque só de escrever, você já começa a se ouvir de novo. Esse vídeo é para você que cansou de guardar o mundo no peito e agora sente que o peito ficou pequeno, até para guardar a própria alma. Você não precisa mais viver. Assim, hoje, o céu está pronto para te escutar. Agora me conta, você sente que aprendeu a calar sua dor por medo de ser incompreendida? Deixa nos comentários. Eu calei, mas Deus me vê. Essa frase pode ser a chave de cura para outra mulher também. Compartilhe esse vídeo com quem precisa dessa libertação. E fica comigo, porque ainda tem verdades que você precisa ouvir. Você aprendeu a se calar cedo demais. Não foi porque quis, foi porque alguém, lá atrás, te mostrou que o mundo não estava pronto para escutar sua dor capricorniana. Ariana, Aquariana, vocês não nasceram frias, duras ou independentes. Vocês foram empurradas para esse papel. Empurradas por pais ausentes, por mães sobrecarregadas, por irmãs que precisavam mais de colo do que vocês. E no meio de tudo isso, vocês entenderam uma coisa: sentir dói, mostrar que sente é ainda pior. Foi aí que o silêncio começou a virar abrigo. Você percebeu que se falasse demais, te chamariam de exagerada. Se chorasse, diriam que era drama. Se rebelasse, te chamariam de ingrata. Então você escolheu se calar. Pelo menos não seria julgada. Só que o que era para ser um refúgio, virou uma prisão. E agora você vive lá dentro, com paredes feitas de mágoas não ditas, com janelas cobertas de lembranças que você queria esquecer, com portas trancadas, por frases que ouviu e nunca conseguiu responder. Quantas vezes você quis gritar? Quantas vezes ao deitar, o travesseiro parecia o único amigo seguro? Quantas vezes você ensaiou, diante do espelho, aquela frase que nunca saiu da boca: eu, now te bem. Você sabe fingir. Você aprendeu a arte de sorrir com os olhos vermelhos, de brincar com quem ama, mesmo sangrando por dentro, de seguir trabalhando, ajudando, resolvendo, mesmo com a alma em pedaços. Você virou a forte, a que dá conta, a que wins. Mas ninguém perguntou quantas partes de você morreram no processo. Ninguém viu o dia em que você entrou no banheiro só para poder chorar sozinha, em silêncio. Ninguém percebeu a sua ausência emocional nos encontros. Ninguém notou que você sumiu da boca. E o mais cruel de tudo é que agora nem você sabe por onde começar a se resgatar. Você se acostumou tanto a ser o suporte dos outros, que desaprendeu a ser cuidada. Quando alguém pergunta se está tudo bem, Volca responde, sem pensar: tá sim, fica tranquila. Mas não está. E você sabe, tem um nó preso na garganta faz tempo. Uma tristeza que você não consegue dar nome. Uma exaustão que não tem origem física. É como se algo dentro de você tivesse desistido. Mas ninguém percebeu. Sabe por quê? Porque você aprendeu a ser perfeita. E perfeição não combina com fragilidade. Você associou vulnerabilidade à fraqueza. E agora, você tem medo até de chorar na frente de quem ama. Capricórnio, Áries,
Aquário, cada uma de vocês carrega um tipo de dor silenciosa. A capricorniana foi ensinada a ser a base da casa, aquela que segura tudo, que administra, que organiza, que sacrifica, mas ninguém perguntou o quanto isso pesa. A ariana foi focada ser sempre a valente, a destemida, a que resolve tudo sozinha, mas ninguém viu a menina que só queria colo no fim do dia. A aquariana virou a conselheira do mundo, a visionária, a que todo mundo procura, mas ninguém realmente escuta. E o coração dela foi ficando isolado, esquecido, congelado. Cada uma de vocês, por caminhos diferentes, aprendeu a se calar, e agora estão aprisionadas dentro de si mesmas. Mas o que ninguém sabe é que essa prisão foi construída com palavras que vocês nunca disseram. Me escuta, eu estou cansada, hoje eu queria ser cuidada também. E sou tão forte quanto pareço. Você tem medo de desabar, e ninguém estar lá para te segurar. Medo de que, se mostrar sua dor, as pessoas te vejam como um fardo. Medo de, finalmente, se abrir e não ser compreendida. É um medo legítimo, porque em algum momento da sua vida, isso já aconteceu. Você abriu seu coração para alguém e foi ignorada, desacreditada, ou pior, usaram sua dor contra você depois. E aí você fez um voto interno: nunca mais vou contar o que sinto. Nunca mais vou depender emocionalmente de ninguém. Se for para sofrer, que seja sozinha. Pelo menos assim, eu controlo a dor. Mas escuta, esse tipo de voto não te protege. Ele só te isola. Ele transforma seu coração num quarto escuro onde ninguém entra, nem Deus. Porque até ele, às vezes, você evita. Evita orar com profundidade, evita ceder o mar. Evita falar sobre as feridas reais. Porque tem vergonha. Porque acha que já devia estar curada. Porque acha que Deus tem coisa mais importante para resolver. Mas Ele está aqui agora. E está dizendo: filha, eu ouvi o que você nunca disse. Deus viu você engolindo choro no corredor do hospital. Viu você sendo forte no velório. Viu você sorrindo para a foto de família, mesmo sem forças para levantar da cama naquele dia. Viu você preparando comida para todo mundo, mesmo sem vontade de comer. Viu você apoiando a amiga, mesmo sendo você quem mais precisava de apoio. Você não estava sozinha, mas você silenciou tanto, por tanto tempo, que até sua voz ficou abafada. Hoje, Deus quer romper isso. Ele quer tirar a mordaça emocional que você mesma colocou. Ele quer que você volte a ter voz. Não a voz que agrada, não a voz que explica tudo com razão, mas a voz da alma. Aquela que grita: chega! Eu também preciso de colo. Sabe aquele grito que ficou preso quando você era criança e ninguém te defendeu? Sabe aquele desabafo que você ensaiou na frente do espelho, mas nunca teve coragem de fazer? Sabe aquele pedido de socorro que você engoliu porque achou que ninguém se importaria? Deus ouviu cada um deles. E Ele ainda está aqui, esperando que você diga o que nunca disse, esperando que você permita que Ele te escute de verdade. Hoje, o céu se inclina para te ouvir, não como juiz, não como mestre, mas como pai, como aquele que segura sua mão quando você finalmente desmorona. Sem cobrança, sem urgência de solução, só presença. Você não precisa mais guardar tudo sozinha, não precisa mais fingir que está bem, não precisa mais ser a mulher inabalável. Você só precisa dar o primeiro passo, dizer, nem que seja baixinho, nem que seja entre soluços, dizer: eu não aguento mais carregar tudo calada. E se você sentiu que esse texto falou com você, deixa um comentário agora. Deus, me escuta hoje. Eu preciso desabafar. Não é só uma frase, é uma oração. E é o começo da sua cura. Continua com a gente, porque hoje o céu quer quebrar esse silêncio e reconstruir você de dentro para fora. Talvez você esteja aí agora, sentada com o celular na mão, respirando fundo, tentando entender o que está acontecendo dentro de você, porque tem algo diferente hoje. Algo mexendo por dentro, como se uma porta que ficou trancada por anos tivesse começado a ranger. Você não sabe bem o que é, mas sente como um chamado silencioso para se permitir. Se permitir sentir, se permitir ser cuidada, se permitir ser ouvida. Você passou tanto tempo reprimindo, segurando o mundo, lutando contra tudo e todos, que se esqueceu que ser forte demais também adoece. Você virou especialista em resolver a dor dos outros, mas nunca teve um lugar seguro para derramar a sua. E sabe o que Deus quer fazer com você hoje? Ele quer destravar aquilo que a vida calou. Ele quer restaurar a sua intimidade com Ele, não com base em obrigação espiritual,
mas com base em confiança, aquela confiança que você perdeu quando foi traída, aquela confiança que se partiu quando pediram para você engolir o choro, aquela confiança que foi roubada quando você abriu o coração e ninguém te protegeu. Deus quer te devolver a liberdade de sentir sem culpa. Deus quer te ensinar que ser ouvida é espiritual, que desabafar é também adoração, porque Ele é um pai. Now I'm safe. Ele não quer relatórios de bom comportamento. Ele quer a sua verdade capricorniana, ariana, aquariana. Cada uma de vocês carrega uma trava emocional que Deus quer quebrar agora. Você, de Capricórnio, que aprendeu que valor é entregar. Resultado, que se sente útil quando está sendo necessária, mas se sente invisível quando precisa de ajuda. Você vai entender que o seu valor não está no que você produz. Seu valor está no que você é. Filha, amada, escolhida. Você, de Áries, que foi criada para não depender de ninguém, que ouviu tantas vezes que era forte demais para quebrar, que aprendeu a liderar com o coração machucado e ninguém percebeu. Deus quer te ensinar que vulnerabilidade não é fraqueza, menos é coragem. Coragem de não se esconder, coragem de chorar no colo dele sem pressa de se recompor. Você, de Aquário, que virou um porto seguro emocional para todo mundo, menos para você, que se sente estranha quando chora, porque as pessoas esperam racionalidade, clareza, lógica, mas o coração grita, e às vezes só precisa desabar. Deus quer te ensinar a parar de se explicar e começar a se expressar, não com argumentos, mas com a alma. Deus está destravando hoje uma escuta espiritual. Não é sobre você orar bonito, é sobre você orar real. Deus, eu não sei por onde começar. Pai, eu guardei tanta coisa que dói. Jesus, eu estou cansada de fingir que dou conta. Essas frases para ele são orações completas, porque Deus entende até o silêncio entre as palavras. Deus lê a lágrima que você não teve coragem. Ele recolhe o grito que você nunca teve liberdade de soltar. Hoje, o céu está em silêncio para te escutar. E Deus não vai te interromper, não vai te corrigir, não vai minimizar sua dor. Ele vai escutar com amor, com presença, com acolhimento. E sabe o que vai acontecer quando você finalmente deixar sair tudo o que segurou? Você vai sentir o coração destravar, vai respirar diferente, vai dormir em paz pela primeira vez em anos. Vai sentir leveza, porque peso emocional também ocupa espaço físico. Você vai perceber que as dores que você calava não eram só palavras guardadas. Eram muros entre você e os outros, muros entre você e você mesma, muros entre você e Deus. Mas esses muros estão ruindo agora, porque Ele está tocando onde ninguém conseguiu tocar. Ele está indo na raiz da sua rigidez emocional e te mostrando que não tem problema precisar. Sim, mulher, você pode precisar. Você pode dizer, eu não consigo sozinha. E isso não vai te tornar menor, vai te tornar humana. E mais do que isso, vai te reconectar com o céu, porque Deus nunca te chamou para ser invencível. Ele te chamou para ser íntima dele. E para isso, você precisa se entregar. Você precisa pela primeira vez em muito tempo olhar para o alto e dizer, Deus, me escuta, eu estou aqui. E dessa vez, eu não vou calar. Esse é o ponto de virada. É quando a alma entende que ser filha é mais importante do que ser forte, que ser ouvida por Deus vale mais do que ser admirada pelos outros. É quando você para de correr e começa a ser restaurada. E sabe qual é a cura que começa depois disso? A cura dos seus relacionamentos. Porque quando você aprende a se abrir com Deus, você começa a escolher melhor com quem se abre na terra. Você deixa de entregar sua dor para quem não sabe cuidar dela e passa a guardar o que sente em lugares seguros, menos começando no céu. Você também começa a colocar limites, porque quem foi silenciada demais se acostuma a aceitar qualquer coisa. Mas agora, com Deus te curando por dentro, você vai se posicionar, vai olhar para situações que antes te faziam engolir tudo. Ira, não mais. Você vai perceber que desabafar não é fraqueza. Isso é estratégia espiritual. É parte da libertação. E Deus vai te dar discernimento para saber quando, com quem e como falar. Ele vai guiar até suas conversas mais difíceis. Vai colocar palavras certas na sua boca e vai blindar seu coração da decepção. Porque agora você não fala mais sozinha. Você fala com o céu. E quando o céu escuta, algo na terra se move. Então respira. Solta esse grito preso. Essa dor que você pensou que ninguém entenderia. Deus entende.
essa vergonha que te calou por anos. Deus não te acusa, é o teia-braca. E esse orgulho que você usou como armadura, Ele vai te ensinar a trocar por descanso. Você não precisa mais ser a mulher que engole o mundo para sobreviver. Agora você é a mulher que se permite ser escutada, porque sabe que Deus nunca deixou de te ouvir. Chega, você não precisa mais carregar isso sozinha. Chega de colocar a máscara da mulher inabalável. Chega de fingir que nada te afeta. Chega de sorrir com os olhos inchados e o coração cansado. Porque hoje algo dentro de você foi tocado. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você sentiu que não precisava explicar. Não precisava justificar. Não precisava pedir desculpas por sentir. Hoje, Deus te chamou para um encontro com a sua própria alma. A alma que você abandonou tentando ser forte demais. A alma que você ignorou enquanto cuidava de todo mundo. A alma que você calou, por medo de ser rejeitada de novo. E agora, filha, escuta com o coração. Deus não quer a sua perfeição. Ele quer a sua verdade. Ele te criou inteira, com emoções, com intensidade, com momentos de força. E sim, com momentos de cansaço. Você não precisa ser uma rocha todos os dias. Você não foi feita para carregar tudo. Nem foi chamada para engolir mágoas, abusos, frases duras, solidão, dores sem nome. Você foi chamada para ser filha. E tem direito ao colo. Filhas têm direito de desabar. Filhas são ouvidas menos, mesmo quando não sabem como falar. O que você sentiu nesse vídeo não foi só identificação. Foi o Espírito Santo te dizendo: eu estive aí o tempo todo, esperando o momento em que você deixaria de tentar ser forte e começaria a ser minha. A verdade, mulher, é que a força que o mundo cobra adoece, mas a força que vem de Deus liberta. E ela começa na rendição, na oração silenciosa que você faz no escuro do seu quarto dizendo: Pai, eu não quero mais fingir. Eu só quero ser cuidada. Você é Capricórnio, então saiba, você não é só responsabilidade. Você não é só controle. Não é só resultados voca e rumana. E a sua alma merece descanso. Merece abroco, merece ser escutada, menos sem pressão, sem cobrança, sem plano de ação. Você é Áries, então entenda. Você não precisa vencer todas as batalhas sozinha. Você pode abaixar a espada. Voca pode dizer: eu não estou bem sem perder seu valor. Aliás, isso só prova o quanto você é corajosa. Porque coragem de verdade, não. É vencer sempre. É saber quando parar e pedir ajuda. Você é Aquário, então escuta. Você não é obrigada a carregar o mundo na mente e no peito. Você também pode sentir. Você também pode chorar. Você também tem direito de não ter todas as respostas. A sua alma também tem sede de afeto, de profundidade e de escuta sincera. Hoje, o céu se inclinou para você, e você pode não ter ouvido uma voz audível, mas algo dentro de você sabe: eu fui ouvida, Deus me ouviu. Esse é o começo da sua cura. E talvez você esteja se perguntando: mas e agora? O que eu faço com tudo isso que eu sinto? Você escreve, ora. Você chora, e você deixa Deus te reconstruir aos poucos, sem pressa, sem obrigação de estar pronta amanhã. Você vive um dia de cada vez, sabendo que a cada dia, Deus vai recolher mais um pedaço do que você escondeu. Vai curar mais uma camada da sua alma. Vai te ensinar a respirar fundo, sem carregar culpa. Vai te ensinar a dizer: não posso, não quero, não aguento, sem medo de ser deixada. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Seu valor já foi selado na cruz. E o Deus que te formou não quer que você apenas sobreviva. Ele quer te ver florescer. Agora, deixa um comentário, não por engajamento, mas por libertação. Escreve com fé e entrega. Deus, me escuta hoje. Eu preciso desabafar. Porque essa frase pode ser o seu primeiro grito de liberdade. E mais do que isso, ela pode curar outra mulher que está exatamente como você, calada, engolindo tudo, mas precisando desesperadamente ser ouvida. Compartilhe esse vídeo com quem precisa dessa verdade. Você nunca sabe quem está sorrindo por fora e implorando por socorro por dentro. Hoje, você foi ouvida. E amanhã, quando o mundo te cobrar força de novo, lembre-se, você não precisa fingir. Você tem um pai que conhece sua voz, até no silêncio, e ele sempre vai estar pronto para te escutar.